pela secessão de uma parte do território e população para a formação de um novo Estado. Essas modalidades devem ser guardadas na mente porque, conforme o caso, cogitar-se-ia, no caso brasileiro, de cisão, se mais de uma região se independenciasse também pode ser chamado de fracionamento, ou secessão, no caso de um só. Esta, com certeza, se aquela não lograr êxito, pode acontecer em breve. Voltando às teorias que presidem o nascimento dos estados, merecem destaque o princípio das nacionalidades, defendida por Mancini em 1851, para que as populações ligadas entre si por identidade de raça, de língua, costumes e tradições, formam naturalmente uma nação e devem ser reunidas num só estado. Sob essa doutrina a Grécia tornou-se independente em 1829, foram separadas a Holanda e a Bélgica em 1830, houve a unificação da Itália em 1859, da Alemanha em 1867,1871 e a independência dos países balcânicos. A postura dominante nesta teoria é a não intervenção. Outra é a teoria das fronteiras naturais, segundo a qual o território é complemento indispensável da nação. Atribui-se a Napoleão a afirmação de que a Europa só encontraria paz quando as nações estivessem integradas nos seus limites naturais. Essa doutrina é polêmica, mas pode ser aplicável em várias situações. Já a teoria do equilíbrio internacional ergueu-se visando o equilíbrio europeu. Segundo ela, a paz decorre do equilíbrio. Também foi chamada de teoria da paz armada. Foi esboçada por Richelieu. O próprio Brasil sustentou essa teoria para um equilíbrio sul-americano, defendendo a soberania uruguaia, mas certamente mudou de posição. Basta olhar o mapa sul-americano para levar-se um choque pelo contraste nas dimensões territoriais dos países. Não há equilíbrio, como na Europa. A nação sulista pode, portanto, perfeitamente invocar esta teoria para obter seu legítimo intento. Finalmente talvez, a mais importante, surge a teoria do livre-arbítrio dos povos, segundo a qual somente o livre consentimento de cada povo justifica e preside a vida do Estado. É a defesa da autodeterminação dos povos com raízes na filosofia liberal do século XX, defendida por Rousseau, adotada na Revolução Francesa e integrante da doutrina de Wilson, em 1919. Condorcet afirmou em 1792 que cada nação tem o direito de dispor sobre o seu destino e de se dar as próprias leis. Em nome dessa teoria foram embasadas a restauração da Polônia e a independência da Iugoslávia. Solucionaram-se questões em outros lugares pela forma plebiscitária. Essa teoria, sem dúvida, é a alta expressão dos ideais democráticos. Apesar de serem essas as doutrinas que tratam da criação de novos países, segundo os princípios de direito internacional, evidentemente a problemática não se esgota aí. Soma-se a esse elenco o que poderia ser chamado de 5 doutrina da própria conveniência. Assim, desligar-se de um Estado, carente de princípios sólidos, enleado numa estrutura política totalmente apodrecida, profundamente abalado moral, social e economicamente pior, com valores e princípios irremediavelmente deteriorados e pelas avessas, é questão de conveniência. Imprimir novos rumos, mesmo se constituindo em novo país, é direito inafastável. Somente choques profundos poderão mudar essa realidade. E, na verdade, os grandes problemas brasileiros, até hoje não resolvidos, como reforma agrária, relações entre o capital e o trabalho, entre outros, são problemas simples. Mas para resolvê-los há que se romper bruscamente com a federação decadente. Entregar aos povos regionais o comando supremo dos seus destinos, libertando-os dos entraves pseudo-federativos é, sem dúvida, questão de conveniência. Aliás, não foi sem base, portanto, que o próprio regente Feijó já clamava que o Brasil era ingovernável, que não existia para o Brasil organização possível. A doutrina da conveniência pode ser considerada uma criação do Sul, a título de contribuição universal.
Mas o grandioso e sacrificado povo do Nordeste, que tanto já produziu para o mundo das letras, também tem uma doutrina própria, de lavra do ilustre paraibano Alírio Vanderlei. É a doutrina da cisparidade. Segundo essa doutrina chamada de Lei da Cisparidade por Vanderlei, a nação começa a morrer desde o momento do seu nascimento. Com ela ocorre o mesmo que se dá com todo organismo, onde o nascimento é o primeiro passo para a morte. É o princípio do fim, segundo a doutrina. Essa regra é inflexível. A biologia das nações poderia ser estudada mediante a paradigma celular. As células, como as nações, se multiplicam por secessão. A cisparidade nacional está para a sociologia tanto quanto a cisparidade celular está para a biologia. Tudo liga-se às leis naturais. Assim, se a célula não se cinde, morre. Se a nação não se desmembra, ganha igual sorte. Com agradável estilo, Vanderlei traz como exemplo, arrancado do passado, o que aconteceu com o fantástico Império Romano. Roma nasceu, cresceu e amadureceu. Foi uma célula poderosa que começou a absorver todos os povos que a rodeavam. Como célula sociológica ficou enorme. Todavia chegou o momento em que no Império Romano, na célula maior, começa a aparecer uma cinta, transformando-se em vinco, para afinal se tornar corte, separando a célula maior em porções. Uma dessas porções tornou-se a Espanha. Então, a Espanha iniciou o próprio caminho como célula independente. Cresceu e devorou, na medida do possível. Assimilava tudo que lhe estava à volta. Amadureceu. Mas pouco a pouco, parte do seu organismo começou a divergir e a afastar-se. Também nela surgiu a cinta, o vinco e o corte. A célula Espanha cindiu-se, aparecendo Portugal. Seguindo a fatalidade histórica, Portugal buscou seu destino de célula livre. Não podendo crescer e expandir-se para o Oriente, por causa de um muro de forças intransponíveis, voltou-se para o Oeste, ou seja, para o oceano. Mas o oceano nada lhe dava além dos peixes e de vias de navegação. Não havia terra. Lançou-se mar adentro, procurando, desesperadamente, novas terras. Aportou na América, em busca de alimento. Encontrou novas terras. Incorporou-as nos seus domínios, como fazem as células novas. Desenvolveu-se com esta conquista, amadureceu. Mas a fatalidade sociológica novamente deu presença e a parte da célula de Portugal na América começou a tomar colorido próprio para individualizar-se. A célula Portugal rompeu-se, cindiu-se, surgindo o Brasil, como célula distinta, por ação da lei da cisparidade. A pergunta que logo se impõe à ação dessa lei parou aqui. A doutrina da cisparidade responde que não. Não aqui nem em parte alguma. É nesse percurso que está o ciclo vital das nações, que é o mesmo ciclo vital das células. O Brasil, como célula independente, não tem o poder de revogar as leis da natureza e da história através dos milênios e dos continentes, nem o movimento dos povos. Por ação fatal dessa lei, portanto, de Roma surgiu a Espanha, da Espanha saiu Portugal, de Portugal, o Brasil. Assim, do Brasil também sairão novas células, que serão novas nações a integrar os mapas. Isso porque a unidade eterna das nações seria uma aberração, igual à eternidade de um homem ou de uma árvore. A doutrina da cisparidade é, sem dúvida, de muita originalidade. Está reproduzida com absoluta fidelidade, na ortografia da época 1935, no anexo. Apesar de todos esses fundamentos que dão guarida à tese independentista do povo do Sul, inclusive disposições claras das Nações Unidas, seria ingenuidade supor que esse direito fosse respeitado pelas autoridades da República Federativa. Essa reivindicação justa jamais será acolhida pacificamente, seja pela democracia brasileira, seja pela sua justiça. Neste sentido podem ser invocadas as diversas tentativas feitas pelos movimentos independentistas do Sul, que chegaram a acreditar na democracia praticada no Brasil e no princípio que todo poder emana do povo, buscando na justiça esse direito.
Em Santa Catarina foi votada pela Assembleia Legislativa a realização de um plebiscito, mesmo que a alternativa a ser considerada fosse a mais branda, a forma confederativa. Foram dignos e corajosos os deputados catarinenses aprovaram. Mas este plebiscito foi impedido